De pé, irmãos, fazer essa leitura. Depois os irmãos vão passar 40 minutos sentados me ouvindo. Vamos ficar de pé para mexer um pouco aí nos nossos músculos, né? Para a gente não amolecer tão rápido. Diz assim, irmãos, a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Pai, por estar aqui reunidos neste santuário. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra para meditar e dela extrairmos a verdade, extrairmos, ó Deus, a resposta para nossas perguntas. Nos ajuda, ó Deus, a entender a Tua palavra e te pedimos que nos oriente para que possamos viver a Tua palavra conforme ela é. Abençoa esses jovens, esses adolescentes e a cada um de nós que aqui estamos. Fala, Senhor, a cada coração nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, foi dado a mim 40 minutos para falar. No cronograma era para eu iniciar a minha fala 9h20, já são 10 horas, então meu tempo já terminou. Mas a gente começou com um certo atraso, então, os irmãos vão nos entender e nós vamos fazer uso desses 40 minutos que nos deram, Nós tivemos durante muito tempo aqui no Brasil um casal muito amado pelos congregacionais no Brasil, conhecido como casal Clayton. O pastor Clayton e sua esposa Joyce Clayton, doutora Joyce. E eles foram professores no seminário em Recife, em vários dos seminários em Recife, Não só no congregacional, mas não só também em Recife, mas em outros lugares. Eles, durante 40 anos, eles trabalharam muito aqui. Hoje eles estão de volta na sua terra natal, eles são britânicos. Mas conta-se que, eu digo conta-se, mas isso de fato aconteceu, não é só uma história ilustrativa. Certo dia, numa aula do nosso seminário congregacional em Recife, um aluno que hoje é pastor, ele chegou para a professora Joyce. Professora, ela tinha dado um tema lá, um assunto, tinha dado uma aula, e quando terminou, ele disse: professora, eu estou com uma dúvida sobre essa aula que a senhora deu. Ela olhou para ele e disse: só uma, meu filho, eu tenho tantas. E a professora Joyce, quem a conheceu, sabe que ela tinha esse ar descontraído. E ela disse: só uma, meu filho, eu tenho tantas. Irmãos, essa pergunta aqui não é fácil, ela traz muitas dúvidas. De quem depende a salvação? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele aponta para a nossa posição em Cristo. Nós precisamos entender o que nós somos. E para isso talvez fosse interessante a gente pagar toda uma cadeira de antropologia. Só que não dá para fazer isso em 40 minutos, Então não tem como a gente fazer isso. Mas aí os irmãos teriam que se matricular no seminário para estudar antropologia bíblica. Mas nós precisamos entender quem nós somos e qual é a nossa condição.
Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos tirou da sepultura. Paulo está nos mostrando, irmãos, como Deus trabalha na vida do homem. Esse homem que é por natureza morto em seus delitos e pecados. E Paulo nos mostra o que foi que Deus fez em nós. Então, o que nós precisamos entender é qual é a nossa condição natural e do que nós precisamos para a salvação. Nesse texto aqui, irmãos, nós poderíamos dizer que temos duas ideias dominantes nos versos 1 a 10. A primeira delas é: estando vós mortos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto. Estando vós mortos, que está logo no versículo 1. A segunda ideia dominante nesse texto, que está no verso 4, é quando Paulo nos diz: Ele, e Paulo se refere a Deus, Ele vos deu vida. Verso 4 diz que por causa do grande amor com que nos amou. No verso 5, Deus nos deu vida. Então nós precisamos estabelecer esses dois princípios. Qual é o primeiro princípio? Estando vós mortos. O segundo princípio, Ele, Deus, nos deu vida. Isso aqui, amados irmãos, é uma biografia espiritual de todo crente. Aquele que ainda não é um salvo em Cristo, ele está somente na primeira afirmação de Paulo no verso 1, morto. Aquele que já é salvo em Cristo, que já foi convertido, ele agora já passou pelo que Paulo diz no verso 5. Ele nos deu vida. E Paulo diz também que Ele nos ressuscitou. Nós nascemos de novo. Então a gente quer pensar, irmãos, sobre a obra de Deus em nós. Nós fomos chamados da morte para a vida. A condição do homem morto em seus delitos e pecados é desesperadora. O homem sem Deus, o homem sem Deus, ele está numa condição desesperadora. Paulo faz um diagnóstico aqui preciso, e ele mostra que o homem caído em seus delitos e pecados, ele está morto. E isso, amados irmãos, afeta ao homem em todos os tempos e em todos os lugares. O que Paulo faz aqui é um relato da condição humana, e isso de forma universal. O pecado não é como uma epidemia que afeta uma parte da população. A gente poderia comparar o pecado com a pandemia. Qual é a diferença de epidemia para pandemia? Epidemia é quando uma doença se alastra num determinado lugar. Pandemia foi o que a gente acabou de passar, né? Uma doença que se espalhou por toda a Terra, todo o planeta, todas as pessoas de todo mundo, não escapou ninguém. O pecado é como uma pandemia. Ele afetou todos os homens. É algo que todos os seres humanos estão envolvidos. Todo ser humano é pecador. O pecado não é um simples acidente de percurso. O pecado é um estado no qual todo homem nasce. Por isso Paulo diz que o homem está morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas vamos pensar aqui primeiro o que é que Paulo não está dizendo quando ele afirma que nós estávamos mortos, ou que todo aquele que ainda não tem Cristo Jesus como Salvador está morto. Paulo não está dizendo, amados, que o homem está morto no sentido físico. Paulo não está dizendo que o homem está morto no sentido de não poder fazer coisas boas. A pessoa ainda não regenerada, ela pode levar uma vida moralmente
aprovada diante da sociedade. Ele pode ser um bom pai de família, um bom trabalhador, uma boa pessoa perante a sociedade. A pessoa morta em seus delitos e pecados pode ser uma boa pessoa. Tem outra coisa que a gente estuda na teologia que é chamado de graça comum. E mediante a graça comum de Deus, ele proporciona isso a nós. Não somente as bênçãos que Deus derrama sobre todos, a Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva sobre os bons e os maus, mas a própria bondade de Deus, em sua graça comum, ela permite que o homem mau ainda faça coisas boas. Então, estar morto em seus delitos e pecados não significa dizer que a pessoa não pode ser um bom cidadão, um bom profissional, um bom pai de família. Ele pode ser tudo isso e ainda assim está morto em seus delitos e pecados, porque Jesus mesmo ensinou que os maus também fazem coisas boas. Lucas 6:33, Jesus diz assim: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Quando Paulo estava no mar e sofreu um naufrágio e foi parar na ilha de Malta, isso está registrado nos capítulos 27 e 28 de Atos. Diz que quando eles chegaram na ilha, os bárbaros os trataram com muita bondade. Atos 28, verso 2. Aqueles homens bárbaros os trataram com muita bondade. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu vivi quando eu trabalhava nos Correios e fui sequestrado, e o pessoal queria o dinheiro, e aquela pressão toda. Os irmãos aqui da igreja já ouviram essa história, mas os visitantes não, né? Então é pela primeira vez. E eu lá naquele local, no meio do mato, e eu não sei nem quantas pessoas tinham ao todo, porque na verdade não foi um sequestro, né? Foi o que chama de sequestro relâmpago. O delegado da Polícia Federal, depois quando me atendeu, disse que chama rapto. Não foi sequestro, foi um rapto, porque foi rápido. Mas naquele momento ali de pressão, e eles ameaçando invadir minha casa, matar minha esposa, matar meus filhos, e me matar, e se eu não fizesse o que eles queriam, e arma na minha cabeça, o tempo todo aquela pressão, aquela coisa, e aquela maldade toda, e eu só pensava: Senhor, se for da tua vontade que eu saia daqui vivo, eu te agradeço. E teve uma hora que o que falava comigo, ele olhou para mim e disse: olha, fique tranquilo. Ele viu que eu estava muito nervoso, ele viu minha apreensão, ele disse: olha, fique tranquilo, você vai sair dessa. E a gente também quer sair. A gente quer se livrar de você, e você se livra da gente. Faça o que a gente quer, e todo mundo se livra de todo mundo. Eu quero chegar em casa ainda hoje, dar um abraço na minha esposa, abraçar meus filhos, beijar meus filhos, e você vai fazer a mesma coisa. Não se preocupe não. Quem foi que me disse isso? O homem que estava com a metralhadora na minha cabeça. Mas ele disse: eu quero abraçar minha esposa, eu quero beijar meus filhos. Esse homem é mau? Então, a morte espiritual não diz respeito necessariamente ao homem não poder fazer coisas boas. O que é que Paulo está querendo dizer com isso, amados irmãos? Porque observe que o que Paulo está falando aqui é de morte espiritual. Antes da salvação, o homem está vivo apenas para o pecado, mas ele está morto para Deus. Antes da salvação, o homem é incapaz de entender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo também nos diz que o homem natural, ele não consegue entender, ele não consegue enxergar, ele não consegue alcançar as coisas de Deus. Ele não possui vida espiritual e nem pode fazer nada para agradar a Deus. Da mesma maneira que uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente também é incapaz de responder a estímulos espirituais.
Uma das coisas, para mim, eu não sei o pastor Will, eu não sei os demais pastores, mas para mim, uma das coisas mais difíceis no ministério é realizar a cerimônia fúnebre. É muito pesado. Para mim, é muito pesado. O clima é ruim, o clima é pesado. A pessoa está lá, né, o corpo está lá, no caixão. Os familiares choram. Eu já vi cenas em que a pessoa diz: fulano, levanta daí, fulano, levanta daí. Eu não posso ficar sem você, levanta. É inútil. Por mais que você chame, por mais que você grite, por mais que você tente, ele não vai levantar, ele não vai responder, porque ele está morto. Um morto não fala, um morto não reage, um morto não responde, ele não vê, ele não ouve, ele não sente. Por quê? Porque ele está morto. Uma pessoa morta espiritualmente é do mesmo jeito. Não foi à toa que Paulo usou essa figura nesse texto. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas lá do alto. Morte é separação. Morte é aquele estado em que você não responde mais. E a morte espiritual separa o homem de Deus. Observe, amados, uma coisa que eu quero afirmar aqui que é importante você entender. Antes da salvação, nós estamos a um passo da salvação, né? Antes da salvação, o homem não está doente espiritualmente. Certa vez alguém me disse que espiritualmente, antes da salvação, o homem está semi-morto. Isso não é verdade. Se fosse assim, Paulo teria dito: ele vos deu vida quando vós estavam semi-mortos. Mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. O homem, antes da salvação, ele está morto. Ele não necessita de uma restauração. Ele necessita de uma ressurreição. O homem, antes da salvação, ele não precisa passar por uma reforma. Tem gente que diz assim: ó, fulano é quase crente. Quase crente significa dizer quase salvo, né? Quase entra no céu, mas ainda está morto. Quase crente é completamente morto. Quase salvo é completamente perdido. O mundo é um grande cemitério de pessoas mortas espiritualmente. Embora estejam andando para lá, para cá, comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando, e hoje em dia também muito frequente, descasando, não é? O mundo está aí. As pessoas estão aí, agindo fisicamente, mas espiritualmente nós temos um mundo cheio de cadáveres espirituais, andando para lá e para cá. Tem uma música secular que diz assim: eu olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando, que não sabe para onde vai. Só essa parte da... E realmente, o ímpio, aquele que não tem Cristo como Salvador, ele está caminhando nesse mundo sem saber para onde vai, porque espiritualmente ele está morto. Olha o que Paulo diz no verso 2: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O homem, ele é desobediente, ele está andando segundo o mundo. O que é o mundo aqui, amados? O mundo não é a natureza criada. Quando Paulo fala do mundo, segundo o curso deste mundo, ele não está se referindo à criação, ele está se referindo ao sistema do mundo. O mundo é o sistema que leva as pessoas a não se conformarem com os valores de Deus. E Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele é desobediente. O homem, diz o apóstolo Paulo,
ele está andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está falando aqui de Satanás. Observe, amados, a gente talvez precise quebrar alguns protocolos, né? Hoje em dia o politicamente correto não deixa ninguém falar algumas coisas mais. Então falar em pecado, falar em inferno, falar em condenação, falar em morte, para muita gente é agressivo, e isso não é legal. Mas a gente não pode fugir do que ensina a palavra de Deus aqui nesse sentido. Antes da salvação, o homem está na escravidão do pecado. Paulo diz que ele anda segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é uma referência a Satanás, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Tem aquele jargão que as pessoas dizem: todo mundo é filho de Deus. Espiritualmente falando, isso não é verdade. Aqui o apóstolo diz que há os filhos da desobediência. Paulo também vai falar em outra ocasião nos filhos da ira. E veja que Paulo diz que o homem ele é por natureza filho da ira. E ele diz mais: nos quais andamos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne. A carne aqui não é o corpo físico, é a natureza caída, a natureza com a qual nós nascemos. O salmista diz, né, Davi diz lá no Salmo 51: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci na iniquidade, eu já nasci escravo da carne. A natureza, ela quer controlar o nosso corpo e a nossa mente. E o pendor da carne, Paulo diz, o pendor da carne é para o pecado. Ou seja, a carne, quando Paulo usa o termo carne nas suas cartas, ele geralmente está se referindo à natureza humana, não à matéria física, mas à natureza humana. E Paulo nos diz que o pendor da carne, ou seja, a carne, a natureza humana, ela pende para a morte, ela pende para o pecado. Há em nós um impulso natural para fazer o mal. O mal está dentro. Tem um pensamento aí que diz que o ser humano é fruto do meio em que vive, não é? Espiritualmente falando, isso não é verdade. O que influencia é o que sai. Jesus disse, né? O que contamina o homem não é o exterior. O que contamina o homem é o interior. É o que sai do homem. É isso que contamina o homem. Portanto, amados, o mal ele não está apenas exterior, ele está sobretudo no nosso interior e procede do nosso coração. A inclinação da nossa natureza é contra Deus. Nós praticamos o mal porque a nossa inclinação é para o mal. E o homem não pode mudar por si mesmo, ele não pode mudar essa natureza. O profeta Jeremias, no capítulo 13, no verso 23, ele diz assim, e veja, Jeremias está falando sobre isso, e ele diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Pode alguém, Paulo está falando mais ou menos nesse sentido, pode alguém mudar a cor da pele? Ele ainda diz: o leopardo pode mudar as suas manchas? E aí ele termina dizendo e perguntando de novo: então, poderíeis vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Tem uma tradução que diz assim: estando treinados a fazer o mal. Essa é a inclinação natural do homem. Paulo diz que esse homem, ele está caído. No final do verso 13 ele diz: e éramos por natureza filhos de quem?
De Deus? Não. Se você observar na sua Bíblia aí, no final do verso 3, éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Por natureza. Então, naturalmente, o homem, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele já nasce em pecado, em iniquidade. Agora, observe, amados, o homem não convertido, ele vive para agradar a si mesmo, para fazer a vontade da carne, é o que ele termina aqui, dizendo no versículo 3, ou seja, na metade do versículo 3, né? O homem ele está fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Suas ações elas estão condicionadas ao pecado. Essa é a condição natural do homem. Por isso Paulo diz: éramos por natureza. Paulo não está falando, irmãos, aqui de toda a humanidade. Não é toda a humanidade que era, porque quem era não é mais, né? Quem era deixou de ser. Mas Paulo não está falando aqui de toda a humanidade. Paulo está falando para quem? Para uma igreja, a igreja de Éfeso. Paulo está falando para os crentes lá de Éfeso. Aquele que já é salvo em Cristo era, por natureza, filho da ira. E aquele que não é salvo ainda? Continua. Por natureza, filho da ira, morto em seus delitos e pecados. Fora de Cristo, o homem está morto, escravizado pelo pecado, escravizado pela carne, escravizado pelo diabo, e está debaixo da ira, por natureza. Essa é a parte ruim da história, né? Só que agora, caminhando para o fim, quando eu digo caminhando para o fim, não é que eu já estou terminando, é porque todo o caminho a gente só vai na metade do caminho, né? A outra metade a gente já está voltando, né? A gente já está terminando, né? Então a gente vai caminhar para o fim. Estamos caminhando para o fim. Paulo diz: mas esse mais aqui, irmãos, sabe aquele horizonte quando se abre diante de nós, depois que tudo está fechado, depois que, como diz o hino que a gente canta, né? Vindo sombras escuras nos caminhos teus. Quando tudo está escuro, quando tudo parece estar perdido, como diz uma música do Projeto Sola, quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é, né? Aí Paulo diz: mas Deus, olha aí, aqui é a virada de chave. Qual é a condição do homem? Morte. O que é que um morto faz? Nada, não responde. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que foi que Deus fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo. É importante a gente pensar nisso aqui. Nós somos redimidos, nós somos salvos pela obra que Deus realizou em nosso favor, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus concede vida aos mortos através da obra de Cristo na cruz, concedendo a nós o perdão pelos nossos pecados. Observe, amados, Paulo agora contrasta o que nós somos por natureza, ou aquilo que nós éramos por natureza, com aquilo que agora nós somos pela graça. Agora a condição do homem muda. Paulo nos mostra o contraste entre essa condição atual dos crentes, do salvo em Cristo, e a condição anterior, antes da salvação. O que é que nós éramos antes? Filhos da ira, objeto da ira de Deus.
E agora o que é que nós somos? Nós somos agora objeto da misericórdia, alvo da misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou. Agora nós temos uma nova figura, um novo horizonte na nossa frente. Veja, primeiro, Deus nos amou. Enquanto o homem por natureza é mau e está morto, por natureza Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores, ele é transformado em graça e misericórdia. Observe, amados, Deus sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, o que foi que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí Paulo explica: pela graça sois salvos. Esse amor de Deus, ele é revelado a nós e é aplicado a nós em misericórdia e graça. Em misericórdia e graça. Deus é rico em misericórdia. No verso 7, ele fala mais uma vez, ele fala aqui na suprema riqueza da sua graça. Veja, irmãos, que Paulo não mede adjetivos para falar do amor de Deus. Deus, segundo a explicação de Paulo aqui, Deus ele é rico em misericórdia e ele é supremamente rico em graça. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. A riqueza abundante da sua graça e misericórdia. Observe, amados, tanto a misericórdia quanto a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é à toa, não é simplesmente por um capricho, mas é pela obra de Cristo na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu amor por nós, na morte do seu Filho. Aí Paulo vai dizer que Ele nos ressuscitou. Verso 5: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Ou seja, Deus nos tirou da sepultura espiritual e nos deu vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Depois que você depois que você deposita lá o caixão na sepultura, aquele morto consegue sair de lá? Ele não pode mais sair de lá. Paulo diz, e não somente aqui, Paulo também fala em outros momentos, que Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo. Ele nos ressuscitou dando a nós vida. Agora veja, amados, observe, eu vou ser bem objetivo aqui, porque eu estou brigando com o relógio, mas observe o desenvolvimento da obra de Deus em nós. Primeiro, como nós vimos aqui, o que foi que Deus fez em nós? O texto diz que Deus nos amou e dispensou a nós graça e misericórdia. Por nos amar e nos dispensar graça e misericórdia, o que foi que Ele fez? Ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Depois de nos ressuscitar, observe o verso 6: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele agora nos tirou, como diz o salmista também, né? Ele nos tirou de um tremedal de lama, e o salmo diz que Ele nos colocou os pés sobre uma rocha. Paulo está dizendo aqui que Deus nos tirou da sepultura, a sepultura espiritual, e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos exaltou. Eu não estou falando aqui de exaltação como muitos têm falado hoje em dia por aí afora, né? As pessoas hoje nas igrejas têm uma história de assim, Deus me honrou, né? Deus me exaltou. A famosa música do Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, irmãos. Paulo está falando que Deus, Ele nos fez assentar. E veja que Paulo coloca isso como algo que já aconteceu. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Não é uma coisa que futuramente pode acontecer, não. Já aconteceu. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E ele diz ainda que Ele nos guardou, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória é dele. A gente cantou aqui, né? A Ele a glória. A glória é dele. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja glorifique a sua graça. Esse é o propósito de Deus. Eu não poderia aqui expor o capítulo 1, não daria tempo para isso. Mas eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia aí, capítulo 1. Observe o que ele diz no verso 6. No verso 5, Paulo diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, veja, para louvor da glória de sua graça. Deus nos predestinou para Ele, para louvor da sua glória. No verso 12, ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Mais uma vez, eu vou voltar ao 11, né, para a gente entender melhor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conceito da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no verso 14, ele diz, o qual, aí Paulo agora está falando do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O propósito de Deus, a meta principal de Deus, presta atenção nisso, guarde isso no seu coração. O propósito de Deus em nossa salvação é o louvor da sua glória. É o louvor da glória de Deus. Não é porque a gente era mais bonito do que os outros, como é dito lá a Israel, né? Deus não escolheu vocês porque vocês fossem melhores do que as outras nações, nem porque vocês eram maiores do que as outras nações. Deus escolheu vocês porque Ele vos amou e Ele quer ser glorificado em vocês. O mesmo é para nós, irmãos. Deus nos escolheu porque Ele nos amou e Ele quer ser glorificado em nós. Essa é a meta de Deus, o louvor da sua glória. Agora, para terminar, o relógio está me mostrando 2 minutos ali. Eu vou ver se os irmãos me dão ao menos mais uns 3. Mas para terminar, a completude da obra de Deus em nós. Verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz que nós somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura que Paulo usa aqui no original, né? Não no português, que Paulo não escreveu isso aqui em português, né? Mas a palavra no original que Paulo usa, que foi traduzida aqui para feitura, é a palavra poema, de onde a gente tira a palavra poema, no sentido de uma obra de arte, uma obra perfeita.
Então Paulo está dizendo, irmãos, que nós somos a obra perfeita de Deus, uma obra de arte, uma obra-prima. E Deus nos criou para isto, para essa completude. Deus, ele tem um propósito em nós. E o propósito de Deus em nos salvar para a sua glória é de nos ressuscitar quando estávamos mortos e nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora observe, a salvação é a nova criação de Deus. Não somos nós que criamos a nós mesmos, nós não produzimos a nossa própria vida. Deixa eu perguntar a você uma coisa: foi você que é você o responsável por você ter nascido? Quem foi responsável pelo seu nascimento? Humanamente falando, foram seus pais. Usando a linguagem bíblica, se seus pais não tivessem coabitado, você não tinha nascido, não é? De quem dependeu o teu nascimento? Humanamente falando, dos teus pais. De quem depende o nosso nascimento espiritual? Do nosso Pai. Não depende de nós, nós não criamos a nós mesmos, não produzimos vida em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus em nós. Romanos 9,16, Paulo diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Tudo depende de Deus usar a sua misericórdia. É claro, irmãos, isso aqui não é o todo do entendimento dessa doutrina. Eu estou tocando aqui num ponto muito pequeno. E mais uma vez eu digo, né, a gente precisaria de muito mais tempo para trabalhar melhor esse tema, mas precisamos entender isso. Deus é o responsável pela salvação. O profeta Jonas diz, né? Ao Senhor pertence a salvação, é dele. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E observe, irmãos, essa obra, Deus, essa obra de arte, esse poema, que é a feitura que Paulo usa aqui, o poema de Deus que somos nós, a obra de Deus, Ele está trabalhando, Ele está moldando em nós, porque depois da salvação vem a santificação, e a santificação é o processo que a gente vai se aperfeiçoando, não se salvando. A salvação é única, você só nasce uma vez, mas você passa a vida inteira se desenvolvendo. Então Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Depois da salvação, aí vem um processo de santificação até chegarmos à glorificação, e aí essa obra estará em nós completa, a obra de Deus em nós. Mas não se esqueça disso: ao Senhor pertence a salvação. Ele nos criou para quê? Para boas obras. Não são as boas obras que levam à salvação. A gente não tem tempo para discutir esse ponto, mas basta lembrar disso: a salvação não é requisito, ou melhor, as boas obras não são requisito para a salvação. O texto diz que as boas obras nos acompanham, e Apocalipse vai dizer, né? Tem uma fala lá em Apocalipse que diz que as boas obras acompanham os santos, mas não dependem ou não dependemos delas para a salvação. É ao contrário, Deus preparou estas boas obras para que nós andássemos nelas, mas a salvação
é obra de Deus, do início ao fim. Meus amados, que Deus nos abençoe. Eu não posso abrir aqui para perguntas agora. Eu não sei se vocês, espero que vocês não tenham feito muitas, né, que não tenham anotado muitas perguntas aí no bloquinho de vocês, mas se tiver algumas anotadas, a gente vai tentar responder mais tarde. Eu vou ter a ajuda, né, os mestres mais tarde, para poder tentarmos responder essas perguntas. Que Deus nos abençoe.